Galera, é o seguinte, mano. Antes de começar o vídeo, aprecie esse cenário que eu fiz especialmente pra vocês, tá ligado? Montei a árvore. Opa, aqui. Tô ao contrário aqui. Montei a árvore. Fiz o cenário pensando em vocês, mano. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você puder. Na verdade, deixa o like no final do vídeo se você gostar, tá ligado? Não vou obrigar ninguém a deixar like, a não ser que você goste, mano. Cara, eu gostei pra caralho essa árvore de Natal, ficou muito top, mano, muito top. Deu um trabalhinho pra montar, tá ligado? Mas ela tá aí, tá bonita, tá legal. E galera, é o seguinte, mano, já vamos começar o vídeo já meio polêmico. Se você já pensou em praticar um crime, não faça isso, mano. Ainda mais se você tiver o QI desses caras aqui, ó, que o Fala Sério vai mostrar pra nós. Para quebrar a lei e se manter livre, você precisa ser inteligente, ameaçador ou sortudo. Já não é meu caso, né, mano? Não sou inteligente. Nem sortudo, nunca ganhei um prêmio na vida. Mas alguns criminosos por aí não correspondem a nenhum desses critérios. Na verdade, alguns são tão burros que acabam fazendo todo o trabalho pela polícia, tornando sua prisão não apenas simples, mas inevitável. Desde ladrões que acidentalmente chamaram a polícia eles mesmos, até um que deixou uma lembrancinha no banheiro. Vamos explorar alguns casos de criminosos idiotas que se incriminaram por serem burros. Mas claramente seria eu, tá ligado? Seria trágico se não fosse engraçado. Quando uma loja de quadrinhos do Missouri teve 3.000 revistas roubadas de uma unidade de armazenamento, o proprietário ficou arrasado. Ele enviou uma mensagem pedindo às lojas locais que o notificassem caso alguém tentasse lucrar com os gibis. Você pode imaginar sua surpresa quando todos eles apareceram um dia na sua própria loja, acompanhados pela mulher que o roubou. A ladra estava tentando vender os quadrinhos para a mesma loja onde ela roubou, apesar das caixas terem os detalhes e a assinatura do proprietário. Com a ajuda da polícia, ela foi presa e os quadrinhos voltaram ao... Mano, a mulher é muito cara de pau. Imagina chegar na loja lá, moço, quer comprar esses gibis aqui? Pera aí, mas esses gibis são meus, o que você tá fazendo com eles? Ah, esses são seus? Deixa eu olhar a fachada dessa loja. Ah, foi essa loja que eu roubei ontem. Seu legítimo dono. Com essa genialidade toda, valia mais a pena ela roubar o cérebro de alguém, estragando tudo. 2 ladrões da Flórida provavelmente pensaram que eram bem espertos quando tiveram a brilhante ideia de usar um maçarico para arrombar um caixa eletrônico. Mas o motivo pelo qual o equipamento de soldagem não é um equipamento padrão para ladrões de caixas eletrônicos ficou bem claro. Em vez de fornecer acesso ao dinheiro, o calor soldou as dobradiças do caixa eletrônico. Os ladrões saíram sem nada, mas todo acontecimento foi capturado pelas câmeras, e as imagens humilhantes foram compartilhadas com o mundo pelo xerife do condado de Okaloosa. 3 em uma cama. Em 2018, 3 adolescentes britânicos com idades entre 16 e 19 anos foram presos depois de uma tentativa de roubo que deu errado. Depois de receber relatos de que 4 adolescentes estavam agindo de forma suspeita do lado de fora de uma casa em Leighton Buzzard, na Inglaterra, a polícia chegou ao local. Ao entrar na casa, os policiais encontraram os adolescentes escondidos em uma cama, fingindo dormir. Os policiais até teriam engolido essa, se não fosse pela grande quantidade de joias roubadas escondidas sob os lençóis com eles. Apesar de serem pegos, os adolescentes tentaram contar mentiras e fingir que nem se conheciam, apesar de estarem na mesma cama. Na casa de outra... Mano, os 3 na mesma cama é suspeito também, né? Suspeito 2 vezes. Pessoa. Sem surpresa, a polícia se ligou que era mentira. Seriam eles os verdadeiros irmãos Metralha? Denunciado pela campainha. Campainhas eletrônicas com câmeras estão se tornando um recurso de segurança cada vez mais comum nas residências, permitindo que os proprietários vejam facilmente quem se aproxima de sua porta, mesmo quando fora de casa. As campainhas estão sempre ligadas e sempre gravando, algo que nem todos os ladrões parecem estar cientes. Um aspirante a ladrão na Califórnia foi pego tentando roubar 4 campainhas de vídeo separadas do mesmo bairro, no mesmo dia. O nível de estupidez mostrado era quase inacreditável. Afinal, ele devia saber quais eram as funções das câmeras da campainha. Não, mano, o cara não usa máscara nem nada, eu quero roubar uma câmera, cara. Para saber o seu valor. No entanto, ele parecia de alguma forma esquecer que o estariam filmando quando ele foi roubar as câmeras, já que nem se deu ao trabalho de cobrir o rosto. Além do mais, ele não conseguiu nem remover 3 das 4 câmeras, então ganhou muito pouco, além da vergonha de ser pego. Criminosos de brinquedo. E do tempo que vai ficar na cadeia, né? Porque lá não é aqui, não. Em 2016, a polícia de Indio, na Califórnia, estava à caça de um ladrão que escalou o teto de um IMCA e roubou o dinheiro de uma caixa registradora. A coisa toda foi capturada pelas câmeras e sua entrada foi tão sutil quanto uma dose de tequila. Mas fica ainda melhor. Infelizmente pro ladrão, a caixa registradora era um brinquedo, e o dinheiro dentro não era de verdade. Se o lucro de um roubo reflete a inteligência de um ladrão, acho que é justo dizer que esse cara levou o que merecia. Faminto por punição. Em 2018, um ladrão que usava aplicativos de entrega para seus feitos acabou provando do próprio veneno.
O criminoso novato de Chicago foi facilmente localizado pela polícia, depois que usou um telefone roubado para mandar Uber Eats até sua casa. Ah, mano. Aí é demais, né, cara? O cara rouba os telefones da vítima, pelo telefone pede comidinha. Depois de roubar o telefone sob a mira de uma arma, o ladrão usou o aplicativo da vítima para comprar comida. Apesar da facilidade com que a polícia poderia rastrear sua localização, afinal a comida foi entregue em sua própria casa. Por melhor que teria sido sua última refeição de liberdade, ele comeu ainda. Felizmente para ele, a polícia chegou antes da sua comida. Delatado pela natureza. Em 2017, um ladrão decidiu se aliviar no meio de um roubo, usando o banheiro dentro da casa da vítima. Com certeza ele deveria ter esperado para fazer isso em outro lugar, mas às vezes você só precisa obedecer ao chamado da natureza. Acontece que além de roubar a casa e aliviar as necessidades, ele ainda esqueceu de dar a descarga, deixando sua surpresa desagradável para o dono da casa da Califórnia, e foi embora. Mas o que ele não havia considerado é que seu presente de despedida abrigava uma riqueza de seu DNA. Ah, não acredito, mano. Os policiais fizeram o exame de DNA só pra pegar o bandido. Pô, isso é legal, mano. Pena que a justiça não tem essa mesma vontade, né, de pegar os criminosos, mano. Com a polícia sendo facilmente capaz de comparar com o perfil que já tinha para ele em seu banco de dados. Eles o pegaram e ele sempre vai ficar conhecido como o ladrão fecal da Califórnia. Até que as pessoas burras não são tão ruins assim. Elas pelo menos divertem a gente. Chegando com estilo. Na Austrália, um criminoso tornou a situação ainda pior quando apareceu no tribunal sob a acusação de roubo de carro, em um carro roubado. Os policiais de uma delegacia próxima avistaram o carro estacionado, reconhecendo ele como um que havia sido roubado na semana anterior. Quando o homem saiu do tribunal... Tá brincando, velho. Não. De magistrados, tendo sido acusado pelo roubo de um carro, ele foi preso na hora de novo, exatamente pelo mesmo motivo. Agente disfarçado, querendo asinhas de frango. Essa eu não me conformo, mano. O cara roubou, depois ele foi na audiência, ele tinha sido pego, né? Foi na audiência com o juiz lá, só que ele foi na audiência com o carro roubado, mano. Quando a polícia chegou, o estranho continuou a insistir que era um agente do FBI. Depois de ligar para o escritório de campo do FBI em Atlanta, os policiais logo perceberam que o homem nunca havia trabalhado para Quem que é esse maluco? o FBI. Para a surpresa de, ninguém, devo admitir que é uma das maneiras mais criativas que já vi alguém tentar conseguir comida de graça. Não, mano, e tipo assim, não é só porque é agente do FBI, ele vai ganhar refeição grátis, tá ligado? Mantendo as aparências. A escapada de uma fugitiva australiana foi interrompida por vaidade e burrice em 2016, após ela ter escapado de uma penitenciária. A polícia local postou fotos da fugitiva nas redes sociais, pedindo ao público que ficasse de olho nela. Mas a própria fugitiva considerou as fotos abaixo da média. Em um momento de brilho absoluto, ela contatou o departamento de polícia no Facebook para solicitar que eles usassem uma foto mais atraente do que aquela. Porque, Deus me livre, ela, uma criminosa condenada, estava muito feia na foto. Ela teve até a cortesia de providenciar uma foto substituta. A polícia recusou a oferta. Eles, no entanto, usaram sua postagem e atividade no Facebook para rastrear e prendê-la de novo. Carona para a estaca zero. Quando um presidiário fugitivo tentou pegar uma carona em uma rodovia de Kentucky em 2018, suas esperanças eram grandes quando um carro diminuiu a velocidade para buscá-lo. Infelizmente para ele, o carro era dirigido por um policial. Se fudeu, maninho. Tecnicamente, ele era o policial do campus, mas ainda sabia que tinha algo errado. Afinal, o preso tinha algemas penduradas em um de seus pulsos. O prisioneiro havia fugido durante uma transferência de rotina, e os policiais o prenderam durante a perseguição. Ele queria pegar uma carona, e conseguiu, de volta para a prisão. O trote que deu errado. Quando uma operadora de emergência da Califórnia atendeu a uma chamada e suas perguntas padrão ficaram sem respostas, eles ficaram perplexos. A operadora ouviu para ver se eles conseguiam entender a situação do outro lado da linha. Em vez de uma emergência, a operadora ouviu os dois homens discutindo seus planos para tráfico de drogas. Se isso não fosse bastante, os homens continuaram a fazer planos para roubar carros para financiar os seus hábitos com drogas. Logo ficou claro que as pessoas que ligaram foram vítimas de um grave erro de descagem. Mais precisamente para o último número que eles esperavam ligar.
A operadora despachou a polícia para sua localização, e a dupla foi presa antes que pudessem causar aquele dano. Mano, mas será que é verídico isso, tá ligado? Sei lá, mano. Às vezes pode ser que a própria polícia invente uma história assim pra não dedurar alguém, tá ligado? Tipo assim, alguém que vai lá denuncia. Aí a polícia, não, mas eles mesmos se entregaram como? Eles ligaram pra cá e foram falando. Em outra história de ligações que deram errado, 2 homens acidentalmente ligaram para a polícia enquanto discutiam seus planos de roubar uma churrascaria em Kentucky. Não tô dizendo que é impossível, mano, mas é muito difícil, né? Tipo, do nada o celular ligar pra polícia e tudo bem que tem o número de emergência, às vezes você senta em cima, mas é difícil, mano. A ligação incluiu vários detalhes sobre o seu plano e suas identidades. A operadora da polícia rastreou a ligação até o estacionamento do restaurante e enviou policiais para o local. Mas não foi apenas a conversa dos criminosos que foi compartilhada direto com autoridades. O chefe da polícia local estava sentado dentro do restaurante que eles planejavam roubar. Nem preciso dizer que ele os interceptou no estacionamento, provavelmente depois de terminar sua última costela. Embora os homens tenham sido pegos pela polícia, alguns diriam que a pior punição deles foi ser banido da churrascaria para sempre. Um agente muito Churrascaria era boa, hein, mano? especial. Em um dos casos mais estranhos de 2019, uma mulher estava indo pessoalmente na CIA várias vezes ao longo de um período de 3 dias, procurando um membro bem incomum da equipe. Apesar do fato de que ela estava tecnicamente entrando no local todos os dias, o assunto em questão estava claramente acima da lei. Cada vez que ela entrava, ela exigia falar com um tal de agente Pênis. Ela insistiu que havia sido recrutada para ingressar na CIA pelo agente com nome exclusivo, mas a equipe se recusou a acreditar nela. Suas repetidas tentativas de entrar no prédio a colocaram sob custódia, e ela foi acusada de uma contravenção de classe B. Agora, imagina só, se em algum lugar mais do que secreto da CIA, o agente Peter Penis está esperando sua nova recruta até hoje, se perguntando por que ela está demorando tanto. Flagrado pela selfie. A tecnologia causou a queda de outro criminoso burro em 2014. Quando o criminoso fugiu com joias caras de uma joalheria de Londres, ele provavelmente se sentiu um mestre do roubo. Mas quando a polícia chegou, eles notaram que ele havia deixado seu celular ao sair, assim como sua bolsa. Como se já não fosse fácil o bastante para a polícia, ele colocou uma selfie como tela de bloqueio. Para alguém que roubou com sucesso $300 mil em joias, essa foi uma bela de uma burrice. Documento e refeição, por favor. Dirigir sob efeito de álcool é uma burrice enorme por si só. Mas em 2018, um motorista canadense bêbado, de alguma forma se superou, quando pediram seu documento e habilitação ao ser parado. Em sua embriaguez, em vez de seu documento, ele entregou ao policial o hambúrguer que ele estava comendo. Não é possível. Nesse estado, é incrível É possível. que ele tenha chegado tão longe. Nem preciso dizer que o motorista foi prontamente preso e acusado de embriaguez e direção perigosa. Infelizmente para ele, os policiais já tinham comido. Escondido, só que não. Quando um ladrão tentou entrar em uma casa pela janela dos fundos antes de desaparecer rapidamente, os proprietários pensaram que os haviam assustado, chamando a polícia em voz alta. Mas quando a polícia chegou para investigar, perceberam que o ladrão ainda estava no quintal. Estranhamente, em vez de fugir, o ladrão escolheu se sentar em uma cadeira do pátio, perfeitamente imóvel, tentando se esconder à vista de todos. Infelizmente para ele, os policiais não são dinossauros do Jurassic Park, e não precisam de movimento para ver um ser humano parado. Visto que esse é o mundo real, o bandido da cadeira de gramado foi rapidamente localizado e preso. Janela de falta de oportunidade. Por último, mas não menos importante, esse criminoso foi literalmente pego em flagrante quando sua tentativa de roubo terminou com ele suspenso de cabeça para baixo em uma janela. Depois de tentar escalar uma pequena janela aberta em plena luz do dia, as calças do ladrão ficaram presas no batente da janela e ele ficou pendurado de cabeça para baixo por mais de 1 hora. Enquanto uma multidão se reunia para ridicularizar o criminoso incompetente, ele tentou convencê-los de que havia ficado preso ao tentar impedir outra pessoa de roubar a casa. O martelo em sua mão, que ele usou para tentar quebrar a janela maior, na tentativa de escapar depois de ficar preso, sugeria o contrário. Obviamente, ninguém acreditou nele, e ninguém quis libertar ele também, deixando o cara ali pendurado até a chegada da polícia. E aí, você ficou tão Deixar um aviso pra você. Nunca tente nada disso, mano. Nunca tente nada disso. Pode pensar que não, pode acontecer com você, mas pode, tá ligado? Cara, o vídeo de hoje foi isso, bem curtinho, mano. Eu parei pra prestar muita atenção, que é muito engraçado, cara. E é muito legal ver as pessoas mais se dando mal, né? Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, fui!